Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje, amigo ouvinte, vamos finalizar o nosso estudo da semana com um dos grandes testes que demonstrarão se a nossa religião é verdadeira ou é falsa. Se a religião fez realmente a diferença em nós ou não. Esse teste se encontra em Tiago, capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos deste capítulo que são extremamente importantes para avaliarmos se a nossa religião realmente é verdadeira ou não. Se a religião é verdadeira em nossa vida ou não. Vamos ler Tiago capítulo 1, versos 26 e 27. E eu peço, amigo ouvinte, que você avalie a sua vida religiosa, o seu dia a dia, à luz desses textos bíblicos. Vamos ler primeiramente os versos 19 e 20 e depois os versos 26 e 27. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Primeiramente, a pessoa religiosa é aquela que tem os seguintes princípios em mente. Ela é pronta para ouvir, ela é tardia para falar e ela é lenta para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que uma das primeiras coisas que precisam acontecer em nossas vidas é aprendermos a ouvirmos antes de falarmos. Além de ser falta de educação, falar, chegar a conclusões antes de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, é falta inclusive de espiritualidade. Porque Tiago diz que quando estamos com Cristo, nós vamos aprender a ouvirmos, depois falarmos e vamos ser lentos para nos irarmos. Vamos nos irarmos, é óbvio, a ira é um sentimento e é mais do que natural, mas vamos ser lentos para a ira, não nos irarmos por qualquer coisa, por qualquer motivo, sem antes chegarmos às devidas conclusões dos fatos. Outros versículos importantes se encontram em Tiago agora capítulo 1, versos 26 e 27. E aqui é um teste de fogo muito grande. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Eu li esse texto aqui na versão King James atualizada para você perceber o quão é grave ser linguarudo e linguaruda. Como tem falsos cristãos linguarudos. E ficam nervosinhos quando eu digo isso, né? Se ficou nervosinho ou nervosinha porque é linguarudo, sim. De acordo com a Bíblia, quem não refreia a sua língua engana-se a si mesmo e a sua espiritualidade não tem valor real nenhum. Tá ok? Então, qualquer cristão verdadeiro, qualquer adorador verdadeiro não pode ser linguarudo, fofoqueiro, gosta de gerar intrigas, só gosta de falar mal das pessoas. E isso não se refere a apenas manifestações verbais de forma pessoal. Se você é um linguarudo, uma linguaruda espalhando notícias falsas pela internet, você também é um linguarudo do mesmo jeito. Porque você só não o falou pessoalmente por falta de coragem ou por falta de oportunidade. Constantemente, amigo ouvinte, eu recebo pela internet muitos comentários amáveis de pessoas que apreciam o trabalho, né? Que gostam de estudar a Bíblia comigo, mas ao mesmo tempo eu percebo que, mesmo sem querer, eu acabei gerando muitos inimigos, porque como eu falo algumas coisas de forma aberta, com respeito, mas de forma aberta e sem hipocrisia, e como muitas vezes os princípios bíblicos que eu apresento contradizem
As ideologias políticas de algumas pessoas, elas acabam tentando me ferir absurdamente por meio de palavras. Eu, graças a Deus, amigo ouvinte, eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo, sei dos meus pecados, minhas limitações, mas ao mesmo tempo eu sei do valor que eu tenho à luz da cruz e daquilo que Deus tem feito pela minha vida, então isso não me afeta. Mas eu percebo que a religião dessas pessoas é falsa. Elas dizem palavras a mim para tentarem me desanimar, me derrubarem, e elas não percebem que elas não conseguem refrear a língua delas e que o tipo de religião que elas seguem, ou a ideologia que elas abraçam, simplesmente os torna pessoas piores. Elas não conseguem entender, à luz de Mateus 7, 15 e 16, pelos seus frutos os conhecereis. Elas não conseguem perceber que são pessoas irritadiças, que menosprezam as pessoas, que ofendem com palavras de baixo calão, se diminuem as pessoas moralmente. Elas não percebem que elas são linguarudas, são falsas religiosas, estão se enganando, estão achando que estão indo para o céu, sendo que estão mais próximas do inferno. É uma pena que a pessoa não perceba isso. É uma pena que muitas pessoas não percebam que a forma como elas buscam a religião as torna pessoas piores. É uma pena que muitas pessoas não percebam que o tipo de ideologia filosófica, religiosa ou política que elas abraçam as torna pessoas piores. Ainda há tempo de arrependimento. Você e eu precisamos, à luz desses textos, aprendermos a controlar a nossa língua, a falarmos palavras boas, de ânimo, e quando discordarmos de alguém, precisamos fazer isso de forma respeitosa, porque um cristão, ele trata os outros da maneira como ele gostaria de ser tratado. Em Mateus capítulo 7, verso 12, Jesus disse que o resumo de toda a lei, o resumo de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, é eu não fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim mesmo. E amigo ouvinte, que tipo de palavras tem saído da sua língua? Que tipo de palavras tem saído dos seus dedos quando você começa a teclar e a postar mensagens no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra rede social como o Twitter? Eu finalizo lendo para você Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Se você escolher bem as palavras que vão sair da sua boca, se você escolher bem as palavras que irá digitar no computador, o texto bíblico diz que você vai ser recompensado. Agora, se você não escolher devidamente, lembre-se que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Você vai ter vida ou você vai ter morte dependendo das suas palavras. Que Deus nos ajude, amigo ouvinte, a aprendermos a refrear a nossa língua, porque de cristãos ou religiosos fofoqueiros o inferno estará cheio. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia.